manifesta, como que ela se dá? Porque você é um médium, seria um médium de cura física. De cura física. Tá. O que acontece? Para você ter uma cura física, você tem que ter... Primeiro, a doença acontece porque você caiu muito no mesmo buraco, né? Muito no mesmo buraco, porque a máquina é feita para funcionar direitinho. E é sempre um chamado, alguma coisa que a gente está fazendo errado. Algumas doenças, se você não tiver uma ajuda do plano físico e no plano espiritual, não dá tempo de você despertar para esse buraco, senão você acaba desencarnando, né? E quando você procura uma ajuda com um médium de cura, e não necessariamente tem que ser numa casa kardecista, ou numa casa de umbanda, ou numa casa de candomblé, que também tem. Pode ser numa casa evangélica, numa igreja católica. Eu sei que tem muitos padres que fazem coisas muito bonitas também, mas é sempre mais discreto, mais velado, né? O próprio Frei Luiz, que foi um frei, era um médium de efeito físico, né? E morava em Petrópolis, né? Meu avô conheceu ele, é incrível. E meu avô não acreditava muito em nada, mas ele era muito criancinha, né? E o médium de cura, eu dou um exemplo que é que nem um carro que não pegou, e tem lá duas pessoas dando um empurrão para o carro pegar no tranco, e aí vem um médium de cura e dá uma mãozinha a mais, e aí às vezes aquele carro pega, e depois que ele pegou, a bateria vai carregar, ele vai viajar daqui para Bahia, daqui para Minas, e deu tudo certo. Às vezes ele não pega. Por quê? Eu falo sempre isso, 10 vezes 1 é 10, mas 1000 vezes 0 é 0. 10.000 vezes 0 é 0. Se a pessoa disser que não vai ficar curada, você não tem chance de ajudar. Ela tem que dizer que quer ser curada e ela tem que fazer o deverzinho de casa. O que é o dever de casa? A pessoa tem um problema de pulmão, mas ela não quer se ajudar na melancolia, vai ficar difícil. A pessoa tem um problema de raiva, mas ela não quer ajudar na raiva, fica difícil. Muitas vezes o doutor chega para a pessoa e fala assim, e você, como você está? Ela fala, estou ótimo, doutor. E o seu perdão, como está? E aí ele diz, está ótimo. E aí ele nunca viu a pessoa, eu nunca vi a pessoa, ele pergunta a pessoa e é assim, e aquele seu irmão que você não fala há 13 anos? E aí a pessoa desmorona de chorar ali na frente, porque é um provocador, né? Ele faz muito isso. A primeira vez que eu estive com ele, uma entidade me chamou para eu ir trabalhar num centro grande lá no Rio de Janeiro, e eu só trabalhava com o vovô. E aí o médico chegou, o médico espiritual, e falou, vem cá, você vai operar. Eu falei, nossa, esse cara, nossa, ele é grosso pra caramba, vai me chamar para operar? Eu não opero, eu trabalho só com o vovô, ele dá um passe na pessoa ali e tal. E aí eu vou lá, mas eu não vou contrariar, porque ele é tão ríspido, né? E aí eu estiquei a mão para uma senhora, ele falou assim, me pegou, era bem menor, estava numa média bem menor do que eu, e falou assim, essa irmã tem dores nos pulsos e nas mãos, opere. Eu falei, tá bom, eu estiquei a mão, e na hora que eu estiquei a mão, veio um cano de luz, assim, como se fosse uma luz líquida, e foi muito bonito, eu fiquei muito emocionado, e foi muito forte. E eu falei, nossa, aconteceu uma coisa, ele falou, ele estava certo. E aí eu fiquei meio zonzo, ele me tirou, quer dizer que você não opera. E ele escutou o que eu pensei. Isso não vale, né? Não vale. Claro. Mas muitos deles, conseguem captar o pensamento de todas as pessoas no raio de 6 metros. Então, assim, é muito invasivo, né? E aí ele falou, aí ele me levou para uma outra pessoa, e ele falou, esse irmão tem isso, opere. E quando o doutor operou esse irmão, foi a primeira vez, isso foi em 2010. E eu sei hoje que era o doutor, mas para mim eu estava lá meio vendido, como se fosse o vovô cuidando da pessoa. E aí ele operou e ele falou para o moço assim, você pode escolher ser o homem que você quiser ser, a hora que você quiser. E o homem chorou muito. Eu acho que ele estava em alguma dessas encruzilhadas que vocês